no coração a fazer isso. Ficou muito bonito. Parabéns. Tá bom? Vamos orar e depois, hoje a gente não tem a salinha, culto de Santa Ceia, e depois a gente vai ler o texto de Hebreus, no capítulo 3, dando sequência à nossa série de mensagens na carta de Hebreus, que a gente vai trabalhar toda ela, e a gente começou já no capítulo 1º, no 2º, e agora a gente vai para esse 3º capítulo de Hebreus, e a gente vai ler ele todo, mas antes eu quero orar com você mais uma vez. Soberano e eterno Deus, agora a gente clama ao Senhor, Deus, para que o Senhor fale conosco através da exposição do Teu Evangelho. Que o Senhor possa, Deus, de fato, nos edificar, nos alimentar com a Tua Palavra, que é o nosso alimento, que é edificação para as nossas vidas, que é direção para as nossas vidas, que é a nossa regra de fé e prática, como foi confessado aqui diante da igreja, diante do Senhor. Que Deus, o Senhor possa nos dar sede dessa palavra, fome dessa palavra, e que a gente possa crescer mais e mais no conhecimento e na graça do Senhor. Que a gente possa crescer cada vez mais, Deus, alicerçados nessa palavra, nesse alimento sólido, para o louvor do Teu nome. Assim edifica a Tua igreja nessa hora, através da Tua palavra, é o que oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 3, eu vou ler, peço que você me acompanhe mesmo assentado, em reverência à palavra do Senhor. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar ou até convivido com uma daquelas pessoas que viveram no Evangelho, e isso é muito comum, né, hoje em dia, numa igreja local, participaram às vezes por longos anos desse ambiente que nós vivemos aqui, estamos aqui agora, e às vezes pessoas de maneira bem ativas na obra do Senhor, mas que em dado momento se afastaram do Senhor e da igreja e não voltaram mais.
Não sei se você já conviveu ou soube de alguma pessoa assim, mas dentro do nosso próprio contexto presbiteriano, a gente tem um exemplo muito grande, Caio Fábio. Um camarada que era um pastor muito influente, numa época de décadas atrás, caiu em pecado, não se voltou mais para Cristo, não se voltou mais para o Senhor e se afastou de Deus. E hoje, para quem sabe quem é, sabe como ele está, sabe como ele vive. Completamente apóstata. Afundado em heresias. Mas a gente percebe que há muitos casos parecidos por aí. Ele é um caso muito conhecido, porque era alguém muito influente na época. Mas há diversos aí, anônimos, que às vezes a gente lida por aí. E com base nesse texto que a gente leu de Hebreus 3, nós somos orientados sobre isso, que se chama a apostasia, que é o perigo da nossa alma, como a gente colocou o tema desse sermão com base em Hebreus 3, apostasia, o perigo da nossa alma. E a gente, para entender o contexto aqui, a gente precisa entender que esse texto divide principalmente em duas partes, verso 1 a 6, como se fosse uma base doutrinária ou teológica para o que o autor vai exortar do verso 7 em diante, semelhante ao que a gente viu no último sermão com o nosso irmão diácono Tiago, no capítulo 2. Né? Depois do 7 ao 19, principalmente, a gente vai ver exortação atrás de exortação, dando exemplos de incredulidade. E nessa primeira parte do verso 1 a 6, a gente vê que o autor ele faz uma comparação com Jesus Cristo e Moisés. E a segunda parte, do 7 em diante, a gente vê que principalmente ele faz um contraste entre a infidelidade de Israel lá atrás, usando até um texto de Salmos conhecido, com a possibilidade de incredulidade naquele tempo em que ele estava escrevendo, onde a gente sabe, que a gente já viu aqui nos outros sermões, foi escrito para pessoas que corriam o risco de abandonar a Cristo, e eram judeus que vieram convertidos a Cristo e corriam o risco de se voltar para o judaísmo de novo, abandonando o nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vê que o verso 1 desse texto, ele é uma exortação já, liga ao capítulo anterior. A gente precisa entender que o texto grego, ele vai numa tacada só. Ele não tem esses temas de separação, de capítulo, versículo. É um texto só, direto. Então a gente lê assim, né, para entender melhor. A separação é para a gente, às vezes, saber um tema que está sendo trabalhado ali naquela parte daquele texto bíblico e tudo mais. Mas o capítulo 1 é uma continuação do capítulo 2. Quase que direta ali, aonde lá no último verso do capítulo 2, né, se a gente lembrar aí do sermão passado, vai dizer, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Está falando de Jesus Cristo, aquele que passou por tentações e ajuda o seu povo nas suas tentações. E aqui o autor ele continua com esse tema de exortação, dizendo, portanto, diante desse Cristo que passou por tentações e ajuda cada um de nós nas tentações, considerem atentamente Ele, Jesus Cristo. Então, se no capítulo anterior há exortações para o povo que estava correndo o risco de se afastar do Evangelho e se voltar para o judaísmo, a permanecer firme em Cristo, na sua obra redentora, diante das pressões, das tentações que eles estavam sofrendo naquele tempo, aqui continua essa exortação do que a gente viu no capítulo 2. Mas tem uma diferença. O autor ele vai mais longe um pouco, ele vai aprofundando mais essa exortação do que ele fez já no capítulo 2. Agora ele mostra a consequência gravíssima de se negligenciar tamanha salvação, de não resistir à tentação e não considerar atentamente a Cristo. Ou seja, qual é a consequência? A apostasia. E o autor, mais uma vez, chama a atenção dos leitores para Cristo.
aquele que eles corriam o risco de abandonar. Por isso que a gente vai ver o autor aqui começando fazendo essa comparação agora, contrastando Cristo como superior agora a Moisés e Arão. A gente viu no capítulo 1 e 2, principalmente, que ele exalta Cristo comparando com os anjos. Cristo é infinitamente superior aos anjos. Agora ele começa a mostrar a superioridade de Cristo também a Moisés e Arão, já que eram ícones importantíssimos na fé judaica. Um representando talvez aquele que liberta o povo enviado por Deus do cativeiro egípcio, Moisés, e o outro representando o próprio início ali, principalmente do sacerdócio, daquele que vai mediar o povo com Deus, que é Arão. Por isso ele vai começar falando aqui, se referindo a Cristo como apóstolo e sumo sacerdote. O sentido de apóstolo aqui é de enviado, comparando com Moisés, que foi enviado por Deus para tirar o povo do Egito, fazer aquela travessia no deserto, rumo a Canaã, a terra prometida. E Osborne, ele vai definir aqui, que Jesus vai adiante do seu povo para guiá-los no novo êxodo, como fonte de revelação divina na nova era do pacto. Ele é designado aqui como o apóstolo de Deus, pois o Pai envia o Filho para trazer a salvação ao mundo. E sumo sacerdote, como vamos ver em toda a epístola, Jesus, ele é superior a Arão, representado lá na antiga aliança. Então a gente vai ver aqui nesse texto, principalmente nessa primeira parte, olha, se atentem para Cristo, porque ele é superior a Moisés, superior a Arão. Ele é superior a tudo aquilo que também fez parte do povo judeu lá na antiga aliança. E a gente vê a comparação aqui de Jesus e Moisés. Ele começa falando que também Moisés foi fiel em tudo que o Senhor o chamou a fazer. Principalmente, conduzir o povo liberto do cativeiro egípcio até a terra que mana leite e mel. Mas Cristo foi fiel em tudo também o que foi proposto a fazer, de acordo com a vontade do Pai. E a gente leu aqui em João, que ele veio para fazer a vontade do Pai, não a sua própria vontade, que era viver, morrer na cruz, ser ressuscitado e exaltado. E a gente vê no momento de mais angústia de Jesus, não é? Aquela oração, talvez das mais conhecidas: Senhor, passe de mim esse cálice, mas, se não for possível, que seja feita a sua vontade. Então, ele foi completamente, perfeitamente fiel a Deus. Moisés foi fiel aqui, como ele vai narrar aqui a comparação, como servo. Jesus, ele vai especificar aqui, foi fiel como filho. Moisés foi fiel na casa de Deus. Jesus foi fiel na sua própria casa, como ele diz aqui. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é o dono da casa. Então, se Moisés foi fiel na casa de Deus, Jesus foi fiel na sua própria casa. E que casa é essa que o autor mostra aqui? A igreja. O seu povo, que é o templo do Senhor, nessa nova aliança, a sua morada. E o autor começa a aprofundar aqui, depois de fazer essa comparação, mostrando que Cristo é superior a Moisés, a Arão, perfeitamente fiel ao Senhor e tudo mais. Ele começa a mostrar aqui a incredulidade, agora já chamando para a parte mais específica da exortação, onde começa a ficar mais tenso aqui o negócio. E aí, irmãos, ele pontua isso no último verso 6. Essa casa somos nós. Olha o detalhe aqui, que às vezes passa despercebido no verso 6, que é a parte final. Se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. E aí sim, a gente é casa de Deus. Então ele começa a chamar a atenção aqui do povo sobre a perseverança e o risco da apostasia, de não guardar firme a esperança em Cristo Jesus, de não se atentar para Cristo Jesus, como ele fala lá no início. E ele vai usar aqui o exemplo de Israel.
num período lá nessa travessia no deserto, onde eles agiram com incredulidade. Ele usa o exemplo do Salmo 95, do verso 7 ao verso 11, que é essa citação onde ele diz que foi o Espírito que disse lá atrás, não é? Então, eles se voltaram lá contra o Senhor, naquele tempo lá, que o autor aqui usa como exemplo do povo de Israel, ou seja, não conheceram os seus caminhos. Assim ele diz aqui no verso 10, por isso me indignei contra essa geração, isso é a citação lá do Salmo 95, e disse, o coração deles sempre se afasta de mim, eles não conheceram os meus caminhos, e a consequência, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então ele está usando o exemplo daquele povo, que de fato se afastou do Senhor lá no deserto, e foi incrédulo, agiu com incredulidade, e se voltou contra o Senhor, e como consequência, eles não entraram no descanso de Deus. Eles não receberam a bênção no Senhor. E aí no verso 12 em diante, a gente vai ver mais exortações para que aquele povo não caia na incredulidade, como caíram lá atrás aquele povo no tempo da travessia do Êxodo, saindo do Egito. E por que o autor está aprofundando cada vez mais aqui a exortação quanto à fidelidade a Deus e consequências de abandonar o Senhor? Porque justamente aquele povo estava quase voltando para o judaísmo, por pressões. E isso seria incredulidade em Cristo. Isso seria infidelidade, abandono a Cristo, a ponto de ser considerado até uma apostasia, que é um afastamento total e sem volta para o Senhor. E aí, diante disso, eu quero pensar em algumas coisinhas básicas aqui para a gente aplicar ou ensinar esse texto ao nosso coração. A primeira coisa, que é bem clara, né, aqui nesse texto, é que a apostasia ela é real, irmãos. Às vezes a gente acha que a apostasia não existe. A apostasia está aí. Hoje Deus continua sendo fiel em tudo que Ele revelou, ou seja, a sua palavra, que a gente viu no capítulo 1, que é em Cristo que foi revelado, que é a revelação de Cristo como o grande profeta. E nós corremos o risco hoje também, não só aquele pessoal lá no primeiro século de voltar para o judaísmo, nós hoje corremos o risco de cair em apostasia e agir com infidelidade e incredulidade diante do Senhor. Se não fosse isso, o autor não orientaria que tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Se ele exorta isso aqui, é porque há o risco na nossa vida da gente ter um coração mau e descrente que se afasta do Deus vivo. Em mais 2 momentos, o autor dessa carta ele vai pontuar a apostasia e de maneira até mais dura do que ele está falando aqui no capítulo 3, que é lá no capítulo 6 e no capítulo 10. E a gente vai ver também sobre esses textos quando chegar lá. Mas no capítulo 6 a gente vai ver que ele fala até que é impossível aquele que experimentou a graça em alguma medida e abandonou o Senhor, se afastou, que ele volte. De tão perigosa e dura que é a apostasia. Então a gente precisa dessa exortação hoje, porque corremos esse risco. Sabe por quê? Porque o nosso coração, ele é enganoso mesmo, irmãos. Ele é pecador. Quando a gente fala que nós somos pecadores, a gente não está aqui brincando que o nosso coração se desvia, a gente não está brincando que é inclinado muitas vezes para o mal. Isso é real. E o nosso inimigo também, além do nosso próprio coração, ele quer isso. Perceba, a primeira tentação do inimigo lá no Éden era mudar a palavra de Deus para que, olha, não é isso aqui. Para que ele faz aquilo? Para que eles se afastem do Senhor, saiam dos caminhos do Senhor.
vão para longe do Senhor. E é isso que Ele faz hoje conosco. Ele quer que a gente se afaste do Senhor e apostate da fé a ponto de não se voltar mais para o Senhor. É essa a tentação principal do inimigo. Não é devorar a nossa vida e tudo mais, aquelas coisas. É afastar a gente do Senhor, simplesmente, simples assim. Porque assim, na apostasia, a gente não entra no descanso do Senhor. E é isso que Ele quer para esse mundo. Que ninguém entre no descanso do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós somos tentados a acreditar que Deus nos abandonou. Ou que não vale muito a pena servir a Deus, ou estar congregando e tudo mais, né? Não vale muito a pena, não. Não vale muito a pena seguir essas regrinhas todas aí e tudo mais. Às vezes a gente é tentado a abandonar o Senhor, porque lá no Egito, a gente comia melhor. Como o povo foi. Lá a gente tinha carne. Lá a gente tinha outras coisas. A gente era escravo, mas é só um detalhe. A gente comia bem. Às vezes é um detalhe. Às vezes ser escravo para alguns é um detalhe. Prefere ser escravo, mas comer bem. A gente é tentado assim hoje. Somos tentados a crer hoje, um grande engano que é disseminado por aí, de que a gente tem a autonomia das nossas vidas e que não precisamos nos submeter a ninguém superior, a um ser superior, invisível, que a gente não vê. Um Deus. Assim como Adão e Eva foram tentados. Se vocês podem ter o conhecimento de Deus, para que se submeter a esse Deus? Como? Tenham o conhecimento que Deus tem. Vocês não vão precisar se submeter mais a Ele. Essa é a tentação do fruto. Ter o conhecimento de Deus, ou seja, ser igual a Deus. E às vezes a gente tem essa tentação hoje, de achar que a gente tem autonomia da nossa vida. E às vezes a gente quer ter autonomia das nossas vidas. Nós somos tentados muitas vezes a abandonar o cristianismo porque vamos sofrer. Vamos ser perseguidos mesmo. Vamos ser rejeitados às vezes pelo mundo, como Cristo foi e disse que nós seríamos também. Nós somos tentados porque às vezes podemos perder riquezas. Riqueza material mesmo. Tem um caso de uma irmã lá do seminário, que ela contou o testemunho dela, da vida dela para a gente uma vez. Ela veio lá do Batuque, né, da Corimba, e aí ela saiu de lá. Quando ela saiu de lá, que ela se converteu a Cristo, ela e o marido, eles são médicos, os dois, e eles tinham muito dinheiro. Quando saíram de lá, eles perderam quase tudo. E a tentação de, olha, a gente escolheu o caminho errado. Tudo deu errado, está tudo dando errado. A gente perdeu tudo que a gente tinha. Mas eles não voltaram, mesmo com essa tentação. Perseveraram no Senhor. Mas a tentação bate na porta quando as coisas apertam. Somos tentados, sim. Semelhante a Jesus Cristo. Semelhante àqueles que estavam sendo tentados a se voltar para o judaísmo. Querendo se voltar, às vezes, para a lei que escraviza. Assim como aqueles lá no Êxodo estavam querendo voltar para o Egito, para a escravidão. Muitos hoje querem voltar para a escravidão e abandonar a liberdade que tem em Cristo Jesus. Abandonar a graça, abandonar o Deus fiel que se fez carne e habitou entre nós. O fim de tudo isso é a incredulidade. É afastamento do descanso que Deus concede aos que creem somente em seu nome e o seguem. Por isso, outra coisa aqui para a gente pontuar é o que é a apostasia. Ela existe, ela é real. A gente corre o risco de cair na apostasia, mas o que é apostasia? Não é um desvio. Simplesmente. Né? Aquela pessoa desviou, né, e tal.
não é um enfraquecimento na fé. Não é um pecado, ainda que seja um pecado gravíssimo até. Ainda não é apostasia. Moisés é um exemplo disso nesse texto. Olha que interessante. Porque Moisés, ele é tratado aqui no texto comparado com Jesus como fiel também. Ele não é tratado como infiel. Mas o que Moisés fez? Pecou contra o Senhor e não entrou na terra prometida como consequência também. Mas ainda assim o texto não trata ele como infiel por causa do seu pecado, mas como aquele que foi fiel. Então, por mais que pequemos, ainda assim não é uma apostasia. A apostasia vai além disso. Ela caminha lado a lado até com a doutrina da perseverança dos santos, que vamos ver aqui nessa carta também aos Hebreus, de maneira bem massiva também. E a gente precisa entender uma coisa antes de entender a apostasia. A gente precisa entender que a palavra de Deus, como a gente leu aqui em alguns textos, principalmente Efésios 2, define como a salvação sendo graça e bênção do Senhor nas nossas vidas, que não é conquistada por mérito, por obra, mas pela obra de Jesus Cristo. E nós recebemos isso de graça pela graça. A gente precisa entender que nós somos transformados pelo Senhor e recebemos uma nova vida em Jesus Cristo por essa obra, pela ação do Espírito Santo no nosso coração, pela obra de Jesus que nos justifica, nos torna justos diante do Senhor, saindo do estado de inimizade para um estado de amizade, saindo debaixo da ira para debaixo do seu amor, como a gente vai ver Romanos falar sobre isso o tempo inteiro também. E a gente viu aqui, quando Jesus foi questionado, lá no capítulo 10 de João, se era ou não era o Messias e tudo mais, que ele disse: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, aquele que é ovelha de Cristo, que creu no seu nome, pela ação do próprio Deus aplicada no seu coração, ele é aquele que recebeu a vida eterna de Jesus Cristo e jamais esse perecerá. Ninguém arrebata da mão do Senhor esse. Isso precisa ficar claro na nossa visão, na nossa fé, na nossa crença no Senhor Jesus, para que a gente entenda depois a apostasia. Então, diante disso, a gente responde a pergunta: um crente verdadeiro pode apostatar? Não. Não há perda de salvação. Não existe base bíblica em lugar nenhum na palavra de Deus que dá base para a perda de salvação. Se você ouviu isso em algum lugar, e pode ser que você tenha ouvido, porque isso é muito falado aí, me chama depois, vamos conversar, para esclarecer melhor isso aí. E a gente vai olhar algumas coisas com mais detalhes. Stuart Olyott, um comentarista bíblico, ele explica isso muito bem. E ele diz assim: a verdade é que os crentes genuínos têm muitos altos e baixos, que ninguém na vida presente é perfeito. Podem até mesmo chegar a se afastar do Senhor, como Pedro fez quando o negou, mas não conseguem permanecer afastados. Foram transformados em seu interior e, constantemente, sua nova natureza revela estar presente. Voltam para o Senhor, crescem em entendimento e força espiritual e jamais viram as costas para Cristo de forma irrecuperável. Mas é certo que não sabemos, irmãos, aqui, ninguém aqui sabe completamente, perfeitamente, quem é crente e quem não é verdadeiro. Quem foi alcançado lá no seu coração pela graça ou não. A gente sabe que tem os frutos, e pelos frutos a gente pode perceber. Mas isso pode se confundir também. Mas Deus, ele não se confunde. E ele sabe quem são os seus e quem não é mesmo. E a gente sabe, tem orientação na palavra. O joio está misturado com o trigo. A gente sabe que existe auto-engano também. Mas a gente tem aqui uma orientação
para a igreja que estava correndo o risco de abandonar a Cristo, ou seja, há pessoas que experimentam alguma graça do Senhor, mas que não foram transformadas pelo Espírito Santo de maneira salvadora. Assim, João Calvino ele vai dizer, aqueles que caem nunca foram completamente imbuídos do conhecimento de Cristo, mas tiveram apenas uma leve e transitória prova dele. E Stuart Olyott também vai acrescentar no seu comentário que lemos acima, onde ele diz, se alguém já tendo professado a Cristo o abandona para sempre, será porque sua profissão de fé nunca foi autêntica, jamais experimentou uma transformação genuína da parte de Deus. A única garantia certa de que você é filho de Deus é que você continua e continua e continua na fé, a despeito das suas falhas. Então a apostasia o que é? A evidência de que aquela pessoa ela nunca foi alcançada pela graça que ela professava e era falso. Mas há uma orientação aqui de perigo para as nossas vidas. E qual é a exortação contra a apostasia que a gente fecha? Qual é a orientação do autor aqui para que não caiamos nisso? Perseverança. Ah, mas que legal, perseverança. O que é perseverança, pastor? Considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote Jesus. Considerem atentamente aquele que é superior aos anjos, a todos os seres celestiais. Considere atentamente aquele que é superior a Moisés, a Arão. Considerem atentamente aquele que é superior a todos os deuses falsos de todas as gerações dessa terra que já se passaram e que virão. Considerem aquele que é superior ao Deus Mamon, ao Deus do prazer, ao Deus do poder, que muitos idolatram por aí. Considerem atentamente aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Alfa e o Ômega, o Filho do Deus vivo, aquele que por meio dele tudo se fez, que é superior a todas as coisas dessa terra, porque todas as coisas são criação e ele é o Criador. Considere ele. Considere ele. Por que abandonar o Criador, irmãos? Para abraçar a criação. Por que abandonar a liberdade? Para abraçar a escravidão. Não beira loucura isso. Mas não é loucura. É incredulidade. E incredulidade é loucura. É insensatez. É o coração cego que até experimentou alguma manifestação da graça de Deus, mas as tentações e ofertas do mundo falaram mais alto em seu coração. Por que os israelitas no deserto, o exemplo que ele usa aqui de incredulidade e infidelidade, queriam voltar para a escravidão? 10. Isso aí, eles. Porque por mais que era uma escravidão, os benefícios que eles tinham lá eram melhores do que os benefícios que Deus concedeu a eles. Simples assim. E repare, irmãos, que o problema ele é mais profundo do que trocar os benefícios pelos outros. Trocar o maná por carne, por pepino, cebolão, que eles queriam voltar lá para comer. Porque se uma pessoa busca a Deus por seu benefício, essa pessoa já está cega. Então não é uma simples troca de benefícios. Se você busca a Deus por benefícios, você já é um apóstata. Ninguém deve buscar a Deus por benefícios que Ele concede. Ele não está aqui para isso. Mas é isso que às vezes a gente faz, irmãos. É isso que a gente faz. Deixa eu explicar um pouco mais. Deus concede, de fato, benefícios para nós. Bênçãos celestiais, espirituais. A gente falou disso aqui no culto hoje. A gente agradeceu a Deus
essas bênçãos que Ele nos concede, mas Ele nos concede cura. A gente agradece a Deus constantemente também como Ele realiza curas em nosso meio. A gente agradece a Deus às vezes e Ele concede sabedoria. Ele concede até a herança de uma terra eterna, de uma vida que vai além dessa, que é o maior benefício e graça do Senhor para as nossas vidas. Mas se nós deixamos os benefícios do mundo com interesse nesses benefícios que Deus nos concede, nós estamos perdidos. Porque estamos buscando simplesmente benefícios melhores, não a Deus. Não a Deus. Por isso o autor fala, considere atentamente Jesus. Não é considere atentamente o que Ele dá. Considere atentamente Jesus. Tenha um cuidado para não ter um coração descrente que se afaste de quem? Do que Ele dá? Do Deus vivo. Que se afaste de Deus. Perceba que é muito mais profundo do que benefícios. É relacionamento com Deus que o apóstata abandona. Não é benefícios. Apostasia é aquele que tem um coração descrente, que não crê em Deus, ou seja, é aquele incrédulo. E o incrédulo pode até buscar alguma coisa na religião cristã, por interesse em benefícios, como muitos vão para a igreja hoje com medo de morrer, com medo da morte, ou com interesses em curas, em libertações, em receber 3 vezes mais, porque lá diz que se você der tanto, você vai receber 3 vezes mais do que isso. E lota. Por que lota? Porque as pessoas querem isso. Não é só a liderança lá que está errada, não. É quem está indo lá buscar isso. Porque não está indo buscar a Deus. Essas pessoas não conheceram o Deus vivo. Não foram impactadas com uma fé salvadora. Porque quando conhecemos o Deus vivo, irmãos, quando somos impactados pela mensagem do Evangelho e temos os nossos olhos abertos para o Cristo encarnado, ensanguentado e exaltado, toda a sua vida, seus interesses mudam. E sua vida ela é vivida para a glória de Deus e não para receber benefícios dele. Os benefícios são consequência da graça de Deus e não o nosso alvo. O alvo é Cristo, somente Cristo e Cristo. Portanto, contemple, que também tem esse sentido aqui de se atentar, a palavra grega. Mire também tem esse sentido aqui, a palavra grega. Contemple, mire atentamente em Cristo. Não desvie seus olhos dele, clame a Ele, para que Ele renove seu coração dia a dia, para que transforme tudo o que precisa ser transformado em você, para que purifique a sua fé, seja através de sofrimentos e tribulações da vida, que é o meio pelo qual Ele usa muitas vezes para purificar a nossa fé. E eu lembro de um colega, irmãos, na turma também. São 2 fatos que eu lembrei, preparando esse sermão do seminário. Esse outro colega, numa aula determinada, a gente estava, acho que, falando sobre esse tema. O professor Judy Clay, que estará conosco aqui no aniversário da igreja. Olha que benção, já estou até anunciando. Eu me segurei. Então, ele estava falando alguma coisa sobre isso, e aí esse irmão, colega de turma, ele nessa aula, ele entrou numa certa crise diante da exposição de algo nesse tema. E a crise dele foi, realmente existem pessoas que se desviam e não voltam mais. E como que eu vou ter certeza de que eu não sou um desses, que isso não pode acontecer comigo no futuro? E ele fez isso, irmãos, esse questionamento, chorando.
chorando mesmo. Foi uma crise mesmo. Porque isso é real. Isso é real. Qualquer um de nós podemos apostatar. Qualquer um de nós. A gente não sabe o que vai acontecer lá no futuro, mas quem garante que não iremos apostatar? Quem que garante que não nos tornaremos como aqueles que se afastaram e abandonaram de vez a Cristo e não se voltaram mais para Ele? Porque se você bate no peito, eu jamais vou apostatar. Eu, crente, do jeito que eu sou, estou na igreja direto, faço tudo. A fé forte que eu tenho, duvido eu apostatar. Se você faz isso, irmão, o perigo é muito grande de você já estar indo para uma apostasia. Porque o que vai garantir isso não somos nós, irmãos. Não é eu, não é você. Mas aquele que vai nos constranger constantemente com o seu amor e nos atrair a Ele todos os dias. Aquele que com o seu amor leal, como diz lá no Salmo 23, que é o amor pactual, a bondade, a palavra hebraica lá, amor pactual, ele vai nos perseguir. Não é seguir, é perseguir. A palavra hebraica lá também. Todos os dias da nossa vida, por mais que a gente tente fugir dele, porque nós estamos ligados a ele, não pelo nosso amor completamente imperfeito e falho, mas pelo amor de Cristo, pelo amor dele, no qual nada, nem ninguém pode nos separar. Mas isso não anula a nossa responsabilidade de estar fixado atentamente em Cristo. E isso se dá através dos meios de graça que Ele nos concedeu. Palavra do Senhor, oração, sacramentos vividos aqui na comunhão da igreja. E a gente vai viver hoje sacramento aqui na comunhão da igreja. E de animar uns aos outros todos os dias, como ele diz, lá no verso 13. Leia comigo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Aí uma pessoa que já não ora mais, uma pessoa que já não lê a Bíblia mais, uma pessoa que já não vê valor na comunhão da igreja, até frequenta às vezes, mas de maneira mecânica, sem se atentar do porquê que ela está aqui, por quem ela está aqui. É uma pessoa que está com grande risco de apostasia. J.C. Ryle, ele vai dizer, qual é a causa da maioria dos desvios? E ele diz, acredito que, como regra geral, uma das principais causas é a negligência da oração privada. Essa opinião repito distintamente, que a apostasia geralmente começa com a negligência da oração privada. Portanto, cuidado com a sua vida espiritual. Muito cuidado. Estude a palavra com empenho, com dedicação, com seriedade. Ore mais. Eu sei que você ora. Não estou duvidando, não. Mas ore mais. Não acha que você já ora o suficiente, não. A gente nunca ora o suficiente, irmãos. A gente pode orar mais. Ore mais. Ame a sua igreja. Ame a sua igreja. E sua não é com posse, não, porque ela é do Senhor. Sua que é que Deus te colocou e te deu para você congregar. Esse corpo, essa família da fé. Ame isso. Ame a congregação dos santos, porque é o corpo de Cristo. E se você não ama o corpo de Cristo, você não ama o próprio Cristo. Se você divide o corpo de Cristo,
você está dividindo o próprio Cristo, é o seu corpo. Por isso, considere atentamente, viva participante de Cristo, guardando firme a confiança que temos na obra dele. Para finalizar com a citação do Moody, ele diz assim: somente está seguro por toda a eternidade aquele que está abrigado através da obra consumada de Cristo. Que a gente possa se abrigar na obra consumada de Cristo, fitar os nossos olhos nele e animarmos uns aos outros todos os dias, debaixo da graça do Senhor. Que Deus assim nos abençoe.